Pessoal, Amanda, vou começar com você. Cruzeiro hoje, aquela situação lá na FMF. Postura do Cruzeiro em meio a tudo que aconteceu, te agradou? Paulo, eu confesso que eu esperava não uma atitude do Alexandre Matos, assim, de um certo conformismo, sabe? Eu acho que deveria ter se incomodado, talvez na mesma proporção de antes da reunião. Eu acho que ele saiu da reunião, a sensação que fica para mim, Amanda torcedora, é que parece que ele consentiu muito com tudo aquilo que foi apresentado a ele, e acho que era o mínimo por parte da Federação Mineira. Eu confesso para vocês que não tinha como ela falar que não houveram alguns erros, né? Ficou claro para todo mundo, não é possível que para a Federação não ficaria. Agora, a gente sabe também que o resultado não vai voltar atrás, o resultado do jogo. Acho que o mínimo foi feito, mas eu ainda espero atitudes mais concretas por parte da Federação. Ontem mesmo a gente... E aí, quando eu falo de atitudes mais concretas, o que será feito a partir daí? Foi falado, foi reconhecido os erros. Mas e aí? O árbitro ele vai ser punido? Já não foi, né? Porque ontem ele estava no jogo do América. Então, acho que não houve nenhum tipo de punição, pelo menos não a instantânea. O Cruzeiro, com relação a esse árbitro, ou também com relação ao árbitro que estava na cabine do VAR, haverão outros jogos em que a participação dele pode acontecer de estar novamente no jogo do Cruzeiro? A gente também não sabe, porque não foi falado. Então, assim, quais foram as atitudes concretas depois de ter reconhecido o erro? Amanda, ninguém falou nada sobre isso. Só rapidinho, pode continuar o raciocínio, só uma observação. O Rodolfo Toschi Marques, que foi o árbitro de vídeo, esse está fora, tá? Esse está preventivamente na geladeira. O Felipe, que foi o árbitro do jogo, a gente não sabe se vai aparecer nas escalas, mas por uma questão de bom senso, talvez depois de ter reconhecido o seu erro, eu não espero isso, mas vou acreditar, de acordo com a nota da própria federação, não deve figurar pelo menos nos jogos do Cruzeiro, que quer arbitragem de fora, mano. Pois é, mas isso poderia ter sido falado, né? Assim, por isso que eu falo de atitudes concretas. Ainda está no ar, ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. Ele até então não foi nem punido pela federação, porque estava trabalhando ontem no jogo do América. Então, assim, eu acho que o básico foi feito, eu não esperava que fosse algo diferente. Acho que o mínimo aconteceu, mas eu ainda espero atitudes concretas, embora o resultado não vai voltar atrás. Acho que a federação fez ainda uma lavagem cerebral ali no Alexandre Matos. Porque eu confesso, o Alexandre entrou muito furioso depois da partida, né, com diversas declarações e condizente com tudo aquilo que foi apresentado durante o jogo, mas ele saiu da federação até com um semblante muito diferente. E acho que isso acabou me incomodando. A gente não pode naturalizar esse tipo de atitude vindo pela federação. E a sensação que ficou foi exatamente essa, se tornou algo natural. Ô, Valu, eu particularmente, eu sou um pouco mais radical nessa questão da Federação Mineira de Futebol. Eu já tinha rompido isso há muito tempo. Não é de hoje que eles prejudicam o Cruzeiro, não. Lembro daquele chute do Ed Carlos no rosto do Damião. Ali já foi só o início. E todo ano é alguma coisa, nós estamos debatendo algo que a Federação Mineira de Futebol prejudicou o Cruzeiro. Ou coloca o jogo dias antes do clássico, muda o dia deles, ou o VAR sempre prejudica o Cruzeiro. E eu, sim, fiquei muito decepcionado com o Matos ali naquela entrevista. Primeiro, ele chegou na coletiva, falou que ia lá, que não ia fazer isso com o Cruzeiro. Quando ele saiu de lá, parece realmente que ele teve uma lavagem cerebral lá dentro da reunião, fazendo um jogo político, isso e aquilo, até chegar na final e eles novamente nos prejudicar, consequentemente a gente poder perder o título, aí de novo vem com essa. Eu já tinha rompido isso há muito tempo, e eu acho que o Cruzeiro também tem que ir mais um pouquinho para esse lado dos bastidores, da política mesmo, sabe? Porque não é de hoje, tipo assim, ó, eu coloco mesmo assim, o rival, eles são muito fortes nessa parte. Em tudo, eles são muito fortes nessa questão do extracampo. Sempre lá, sempre os presidentes das federações sempre torcem para eles, quem comanda lá sempre é torcedores deles.
Os caras não pensam duas vezes. O jogo deles ia ser na quinta-feira com um telefonema, veio para terça-feira. Ontem, assim, no jogo deles, tem um VAR, um pênalti de fora da área, foi dado. E assim, eu acho que o Cruzeiro fica muito pacífico nisso. A gente é muito grande, tem muita torcida, é a maior audiência de Minas Gerais, é a maior torcida de Minas Gerais, é o mais vencedor. Tá na hora de ter também um lado, sabe? Rompe logo, bate de frente logo, coloca uma oposição lá logo para brigar. Se é assim que eles querem, o Cruzeiro tem que mostrar sua força. Aí nesse negócio, apaziguo daqui, apaziguo dali, e toda vez prejudicado, toda vez prejudicado. Vi hoje que é o Daronco, né, o próximo árbitro. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu sou bem radical, já tinha rompido isso de vez. Sabe o que é engraçado, gente? Acho assim, todo ano a gente tem essa discussão, né? Todo santo ano no Campeonato Mineiro a gente debate a respeito disso aí. E igual a Amanda falou aí, né? Assumiu que errou, pediu desculpas, mas e aí, né? O árbitro mesmo que apitou o clássico, que ele ganhou de presente, Valu, você até falou da geladeira em relação ao VAR, mas o árbitro estava lá apitando o jogo do América ontem. E eu falo mais, gente, a gente reclama do que a gente vê nos nossos jogos e, querendo ou não, do rival que está ali meio parelho com a gente, mas assim, e o que tem de erro nas entrelinhas que pode acabar beneficiando um ou outro ali durante o campeonato? E assim, colocou esse VAR na geladeira. O cara nem mineiro era. Não era nem um VAR mineiro. Então, assim, para a FMF, tanto faz, tanto fez. Esse ano foi um, ano passado teve outro, ano retrasado foi outro, que eles colocaram nessa geladeira aí, né? Um cara que... Esse Felipe aí mesmo, né? Felipe, né? Se eu não me engano, o árbitro do Clássico. Ele é envolvido em outras polêmicas, mas tá aí apitando um jogo grande. O cara ganha de presente apitar um clássico, que valia muita coisa, né? Então, assim, para mim, essa questão de pediu desculpa e assumiu, não adianta nada, né? Aquele ditado, né? Depois que inventou a desculpa, tá tudo valendo, né? Faz errado aí, depois pede desculpa, pronto, acabou. Mas, assim, eu até vejo o pessoal falando assim, o Cruzeiro deveria não participar do Campeonato Mineiro. Isso implica em sanções, né? Acho que até na CBF, não tem? Então, assim, o Cruzeiro tá meio... Não tem como fugir disso, né? O que dá para fazer é desprestigiar o campeonato, né? De alguma forma. Mas, infelizmente, a gente tá meio amarrado nisso. Uma coisa que me incomoda muito também na FMF, e a gente tem também todos os anos como observar isso, que é o quê? Igual, até pouco tempo atrás, se eu não me engano, o presidente ou vice-presidente, não sei, da FMF, era um cara que tinha foto dele vestido do mascote do outro lado lá. Então, assim, são coisas que eu acho que você tem que ter um cuidado, né? Igual esse árbitro, por exemplo, ele respondendo torcedores daquela maneira. Sabe? Se eu sou uma federação, você tem que ter uma postura, né? Deu o seu decoro aí, né? O decoro parlamentar. Mas você sair respondendo torcedor dessa forma, tá vendo que as coisas estão do jeito que estão, a pressão que tá, e o cara sai respondendo ali como se fosse, não sei, um boteco, um desrespeito desse. Então, assim, para mim, a federação não toma esses cuidados, né? Não toma esse tipo de cuidado. O pessoal até fala de jogar com sub-20, acho que até isso também tem alguma coisa de regulamento lá, né? Acho que tem um certo limite de jogadores sub-20 que você pode utilizar também, se eu não me engano. Depois posso até... Essa questão até onde eu sei não, viu, Gustavo? De sub-20 aí. Se não tem, era um caso a se pensar mesmo, viu? Porque todo ano é isso, gente. Eu fiz um vídeo brincando com isso da cabine do VAR e eu, por curiosidade, fui buscar. No passado eu fiz também. Então, assim, até quando, né? E pouca coisa muda, né? Acontece esses erros, vai lá, conversa. Matos entrou muito bravo e saiu muito tranquilo. Então, assim, eu acho que deveria ter uma postura mais energética por parte do Cruzeiro nesse sentido também. Porque prejudicou o Cruzeiro. Prejudicou o Cruzeiro e ficou por isso mesmo. A gente vai ter o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro também? A gente não sabe. O Cruzeiro vai permitir? Porque ano passado, mas foi uma entrada no Dudu, na época do Palmeiras, e era o mesmo árbitro de vídeo e nada aconteceu.
E agora um pisão e nada acontece. E o Cruzeiro realmente tinha que ter uma postura diferente em relação à FMF. Porque entra ano e sai ano no Campeonato Mineiro, a gente sai prejudicado, vai lá, conversa e nada muda. Então acaba, assim, um time é prejudicado, aí o outro, né, ele não pode falar que está beneficiando o outro, provas a gente não tem, mas fica estranho o campeonato, né? E é desanimador. Quando eu vi que ia expulsar o Gabigol, e tinha que ter ser expulso mesmo, porque é uma cotovelada, né? Então isso aí não deveria ter acontecido. Mas aí o que eu ponderei aqui em casa foi o seguinte: e por que não expulsou o Leandro? Por que o VAR não chamou? Por que não houve essa verificação? Então, assim, aí para depois chegar lá na frente e falar, não, realmente a gente errou. E nada. E tá, errou. E aí, sabe? Desculpa aí, errei aqui, mas vamos seguir em frente. Aí o Matos sai muito tranquilo da reunião com a FMF, então passa para nós, cruzeirenses, que nós não temos representação forte lá na frente. Então a gente fica aqui questionando tudo e eles mesmo não tomam uma postura que realmente vá mudar algo para o Cruzeiro lá na frente para que isso não aconteça mais nos campeonatos. Eu cheguei a um pouco da sensação que a federação jogou uma responsabilidade maior no VAR para amenizar as atitudes do árbitro de campo. Eu tive um pouco disso, sabe? Tanto que o árbitro seguiu, né? O Felipe Fernandes seguiu trabalhando e o outro foi para a geladeira. Então, acho que a impressão que passa para a gente é exatamente essa. Geladeira aqui em Minas, né? Porque ele pode ser, vai em qualquer outro lugar do Brasil. A impressão que passa é que o Matsu, ele foi um populismo na entrevista quando todo mundo estava ali estressado e chegou lá, ele simplesmente aceitou tudo que a federação passou para ele, tudo ok. Ah, vamos conversar, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. E assim, é só chegar na final aí que vocês vão ver de novo. Espero que não, mas vai ver novamente, de novo eles nos prejudicando e notinha. Notinha não resolve nada. É sempre a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Eu acho que desde quando eu nasci é assim. A entrevista do Matos foi bem aquela coisa de cartola mesmo, né? E o Matos, ele até tem essa característica. Ele mesmo já falou em podcasts que ele participou que às vezes ele enxerga que é o momento de falar. Então, ali no Clássico, ele quis meio que já colocar uma pressão para confrontos futuros e querer um pouco aliviar o lado do time, né? E aí você vê até o cuidado que ele teve hoje de falar assim, ó, não estamos tampando o sol com a peneira aí, não. O time tem que melhorar também e tal, não sei o quê. Mas é uma característica do Matos. Ao meu ver, aquela entrevista dele foi bem assim, ó, vou colocar uma pressão aqui, porque eu vou reclamar amanhã e vamos ver o que acontece aí. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e a gente já vai para o próximo assunto, depois de eu ler mais uma rodada de mensagens aqui, porque o próximo assunto já é ali, no domingo, e é o América, que estamos com... Valu, diga lá, Amanda. Fala também sua opinião com relação à federação, como você enxergou, né, a atitude desse, no caso, o Alexandre Matos, representante, né, do Cruzeiro. O que você sentiu, assim, qual a impressão que ele te passou também? Cara, não é o suficiente, né? Nunca vai ser o suficiente a partir do momento que a gente não vê as coisas mudando de imediato. Mas eu acho que comparado a anos anteriores, onde eu acho que as pessoas dentro do Cruzeiro... Se tem um ponto positivo nessa história toda, eu acho que hoje é o entendimento dentro do Cruzeiro de que não dá para ter uma relação legal com a Federação Mineira de Futebol, tá? E eu acho que o Gabriel Lima, CEO da época da gestão do Ronaldo, o próprio Pedro Martins, tinham em mente, nos anos de 2022, 23 e 24, onde eles estiveram presentes no Campeonato Mineiro, essa questão da política de boa vizinhança, de alguma proximidade com o Atlético Mineiro em termos de algumas questões. Eu acho que o Cruzeiro tem que se alinhar ao Cruzeiro, ponto. E eu acho que é o correto, eu acho que é como deveria ser, não. Mas porque sempre quem é prejudicado é o Cruzeiro. Então, Valu, esse movimento que você está falando é um movimento meio de arredio, meio arredio, assim, né? Meio de revolta. Sim,
isso também é uma maneira de se manifestar. Eu tenho certeza, o Cruzeiro não precisa da Federação Mineira de Futebol. A Federação Mineira precisa muito do Cruzeiro, muito. E o Cruzeiro tem que mostrar isso, só que em meio a um campeonato também que já está acontecendo, poucas coisas serão mudadas. O grande momento do Cruzeiro é quando falarmos assim, vai ser nesta noite a reunião do arbitral para o campeonato mineiro, 2026. Essa é a hora que você muda rumos. Essa é a hora, pelo menos na minha opinião. A hora do arbitral, a hora em que o campeonato é montado. Mas, dentro do que era possível e dentro até do que não acontecia nos últimos anos, se vai resolver, depende da Federação Mineira de Futebol e dos homens que a comandam. Eu tenho condição de responder a respeito dos meus atos. Se eles querem, daqui para frente, passar uma impressão diferente daquela que o Brasil hoje, aquele Brasil que não está vestido, trajado de um clubismo regional que temos aqui em Minas e Belo Horizonte, está vendo? É um campeonato que é falado não por ser um campeonato de qualidade, não pela qualidade dos estádios, dos gramados. Não, a gente está vendo um campeonato ser falado por conta do nível de arbitragem. O Felipe é um árbitro que, se fosse a Federação Mineira uma federação que preocupa-se com o nível técnico dos profissionais que estão afiliados a ela, teria passado talvez por uma reciclagem de 3 ou 4 meses, quando a própria federação o suspendeu em 2023 por não ter dado uma penalidade contra o Atlético Mineiro na partida contra o Atlético. Mas a Federação Mineira, ela fez o quê? Qual foi a resposta dela para a sociedade? Após um período de reciclagem e reconhecimento dos erros, um período que foi de tal dia a tal dia, o árbitro Felipe está voltando ao quadro da Federação Mineira, que tem um compromisso com o futebol belo-horizontino de ter um quadro melhor e cada vez mais profissional para atender os clubes. Isso não aconteceu, cara. Então, a instituição Cruzeiro bateu o pé na questão do jogo contra o Tombense, porque a gente via menos, se não é o ideal o que a gente viu, eu entendo que anos anteriores a gente via menos ainda. E repito, o grande momento é aqui, ó, quando formos participar do arbitral para o Campeonato Mineiro de 2026.